Bem-vindo ao dia 13 da gratidão. Realize todos os seus desejos. A imaginação é o verdadeiro tapete mágico. Norman Vincent, escritor. Se tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, a essa altura você já terá construído uma extraordinária base de apoio ao praticar a gratidão por tudo que recebeu e continua a receber em sua vida. Hoje, no entanto, é um dia muito empolgante. Você vai começar a usar o poder mágico da gratidão para realizar os seus sonhos e desejos. Centenas de culturas nativas ao longo dos séculos praticaram a tradição de agradecer por aquilo que desejavam antes de recebê-lo, criando cerimônias elaboradas para colocar o máximo de energia possível no ato de dar graças. Desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo para garantir o fluxo constante de água no rio. Os indígenas norte-americanos e os aborígenes da Austrália executavam danças da chuva. Várias tribos africanas realizavam cerimônias para dar graça ao seu alimento antes dele sair para caçá-lo. E o próprio sentido das orações em todas as culturas e religiões está em agradecer antes de receber a graça desejada. A lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante, o que significa que você precisa formar em sua mente uma representação ou imagem que se assemelhe àquilo que você deseja. Então, para atrair o seu desejo, você precisa se sentir como se já tivesse alcançado, para que a maneira como que você se sente seja semelhante à maneira com que você se sentirá ao obter o que deseja. A forma mais fácil de fazer isso é ser grato pelo que você quer antes de recebê-lo. Se a ideia de usar a gratidão para receber o que quer nunca tiver lhe passado pela cabeça, você acaba de descobrir mais um dos seus poderes mágicos. As palavras contidas na própria Bíblia Sagrada prometeram exatamente isso. Pois a quem tem gratidão agora, mais será dado no futuro e terá em grande quantidade. A gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber o que deseja, e não algo que você simplesmente demonstra depois que algo de bom lhe aconteceu. A maioria das pessoas se sente grata depois que recebeu alguma coisa, mas para fazer com que os seus desejos se realizem a trazer abundância em todas as áreas da sua vida e mudá-la por completo, você precisa ser grato antes e depois também. Ao demonstrar gratidão sincera pela realização do seu desejo com antecedência na sua mente, você forma uma imagem como se já a tivesse alcançado e você se sente realizado. Se continuar agarrado a essa imagem, a esse sentimento, você receberá o que deseja como se fosse um passe de mágica. Você não sabe como vai receber, nem a função sua é descobrir. Você, por acaso, procura saber como a gravidade vai mantê-lo preso no chão quando você vai dar um passeio? Não, apenas você confia e sabe que ao sair para passear, a lei da gravidade garantirá que isso aconteça. Da mesma forma, você precisa confiar e saber que, quando você é grato por aquilo que você quer, a magia da gratidão vai atrair os seus desejos para você, pois é uma lei do universo. O que você mais deseja nesse momento? No começo desse livro, eu lhe pedi que você fizesse e tivesse clareza sobre o que você deseja em cada área da sua vida. Se você não fez isso, essa é uma hora para você fazer. Consulte a lista que você fez agora ou escolha os 10 principais sonhos para esse exercício mágico. Eles podem estar ligados a diferentes áreas da sua vida, como finanças, saúde, família, relacionamentos, ou talvez prefira escolher 10 em uma só área que deseja muito modificar, como a sua carreira. Seja bastante claro e detalhista quanto ao que você quer, para poder ver as mudanças trazidas por esse exercício. Imagina que está encomendando ao universo seus 10 principais desejos, pois na verdade, ao usar a lei da atração, é exatamente isso que você está fazendo. Sente-se diante do seu computador ou pegue um papel e caneta e crie uma lista dos seus 10 principais desejos, como se já estivesse recebido, igual o que eu vou dizer agora.
Obrigado, obrigado, obrigado por, e coloque o que você quer. Preencha a lacuna, né? Preencha isso com o seu desejo, como se ele já estivesse realizado. Um exemplo: obrigado, obrigado, obrigado por ter obtido pontuação alta o suficiente na minha prova para garantir uma vaga na universidade que eu queria. Obrigado, obrigado, obrigado pela excelente notícia que vamos ter um bebê. Obrigado, obrigado, obrigado pelos 10 mil reais que recebi, pois eu posso pagar todas as minhas dívidas. Obrigado, obrigado, obrigado pela conversa incrível que tive com o telefone com meu pai, e isso melhorou o nosso relacionamento. Obrigado, obrigado, obrigado pela casa dos meus sonhos que tenho e que queríamos até nos últimos detalhes. Obrigado, obrigado, obrigado pelos ótimos resultados no meu trabalho, pois agora fui até promovido. Obrigado, obrigado, obrigado pelo dinheiro inesperado que recebi, que é exatamente a quantia que eu precisava para a minha viagem de férias para a Europa. Obrigado, obrigado, obrigado por nossas vendas terem triplicado este mês. Obrigado, obrigado, obrigado pelas ideias que ajudaram a conquistar o nosso maior cliente até agora. Obrigado, obrigado, obrigado pelo companheiro perfeito que eu tenho. Obrigado, obrigado, obrigado pela mudança ter sido tão fácil e descomplicada. Escrever obrigado 3 vezes seguidas é uma atitude poderosa, pois evita que você desperdice palavras e aumenta o foco da sua gratidão. Também é uma fórmula mágica, pois 3 é o número de todas as criações do universo. Por exemplo, é preciso um homem e uma mulher para gerarem um bebê. O homem, a mulher e a criança totalizam 3 e completam uma nova criação. A mesma regra se aplica à criação de tudo no universo, inclusive dos seus desejos. Portanto, quando você diz obrigado 3 vezes, está usando o número mágico da gratidão e a fórmula mágica secreta. O segundo passo do exercício Realize Todos os Desejos consiste em saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Você pode completar essa etapa a qualquer momento, seja enquanto estiver listando seus 10 principais desejos ou ao longo do dia. Para encher cada um dos seus desejos com o poder mágico da gratidão, pense no primeiro desejo da sua lista, responda mentalmente as seguintes perguntas como se tivesse recebido. Que emoções eu senti quando esse desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual eu contei que esse desejo foi realizado? E como foi isso? Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando esse desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhe possível. Por fim, releia cada desejo da sua lista e siga os mesmos passos para que cada um deles, até ter completado todos os 10. Gaste pelo menos 1 minuto para cada desejo. Se quiser fazer algo realmente poderoso e divertido, crie um quadro mágico para fixar gravuras que represente os seus desejos. Coloque-o em um lugar onde você possa vê-lo com frequência e preencha-o com as imagens que você recortar. Escreva com letras grandes a palavra obrigado, obrigado, obrigado no seu quadro mágico. Esse exercício pode ser feito envolvendo a sua família, pois é uma atividade que as crianças adoram. Imagine que seu quarto é verdadeiramente mágico e que você, sempre que coloca uma gravura representando qualquer um dos seus desejos, começa a atraí-lo no mesmo instante. Sua gratidão constante por esse desejo vai te puxar como um imã em direção à sua vida. Exercício mágico número 13. Realize todos os seus desejos. Primeiro, enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva porque você se sente grato. Releia sua lista e ao final de cada item diga obrigado, obrigado, obrigado. E sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. Segundo, sente-se diante do seu computador com uma caneta ou um diário e faça uma lista dos 10 principais desejos seus. Escreva obrigado 3 vezes antes de cada um deles, como se já tivesse recebido. Por exemplo, obrigado, obrigado, obrigado por ter recebido essa herança neste dia. Terceiro,
Responda mentalmente as seguintes perguntas, como se já tivesse recebido cada um dos seus 10 desejos. Primeira pergunta: que emoções eu senti quando esse desejo foi realizado? Segunda pergunta: qual foi a primeira pessoa para a qual eu contei que havia realizado esse desejo e como eu fiz isso? Terceira pergunta: qual foi a primeira coisa que eu fiz quando esse desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Por fim, releia cada desejo em sua lista, dando toda a ênfase à palavra obrigado para que possa senti-la mais profundamente possível. Se quiser, monte um quadro mágico. Recorte algumas gravuras para colocar nele, pendurando-lhe em um lugar onde você possa vê-lo com frequência. Escreva nele com letras grandes as palavras obrigado, obrigado, obrigado. Sexto, logo antes de dormir, coloque a pedra mágica nas mãos e diga a palavra obrigado pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia.